Oi! Nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha descoberta da artrite reumatoide, como foi que ela iniciou. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque para mim foi muito difícil chegar num diagnóstico e eu acho interessante que seja propagada essa informação, para que se você estiver passando por algo parecido com o que eu passei, você procure um profissional e entenda o que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Hoje, eu tenho um diagnóstico que não está 100% fechado de artrite reumatoide. Por que não está 100% fechado? No final do vídeo eu vou explicar o porquê. Mas primeiro de tudo, o que aconteceu? A gente está em fevereiro, na verdade hoje é 1º de março de 2022. E quando foi em julho do ano passado, eu comecei a sentir uma dor, uma fisgada no pé. Eu não sei ao certo quando isso iniciou, mas no final de julho foi a primeira vez que de fato eu fui num médico. Então eu tava sentindo umas fisgadas no meu pé direito e essas fisgadas eu não conseguia entender bem o que era. Até que chegou um dia que eu andei muito. Eu fiz um vídeo do China Park aqui no meu canal. E eu tinha andado muito nesse dia. E quando foi no segundo dia, eu ainda lá no China, eu comecei a sentir uma dor no pé, muito forte. E eu não conseguia andar direito. E eu fiquei, assim, preocupada. Mas achei que fosse... Eu tinha dado algum jeito, né? Sei lá, torci meu pé e não percebi. Enfim, passou-se alguns dias, eu já em casa, e não passava. Então eu fui no médico. Quando eu fui no médico, ele apertou o meu calcanhar. E ele falou... E eu gritei, ai, a dor. Aí ele disse, você tá com o tendão de Aquiles inflamado, você tá com tendinite. Eu, meu Deus, não tem tendinite no tendão de Aquiles, você vai fazer fisioterapia. Demorou um pouco pra eu fazer a fisioterapia, demorou mais ou menos um mês pra eu conseguir vaga, coisas de plano, enfim. Nesse meio tempo, o meu tornozelo inchou. Quando ele inchou, eu não consegui mais desinchar. Até hoje ele tá inchado. E ele inchou e eu comecei a ficar cada vez pior, mancando, né? E aí eu comecei a fazer fisioterapia. Eu fiz quase 2 meses de fisioterapia. Na verdade, eu fiz quase 30 sessões de fisioterapia e não estava funcionando. Já no final, o que estava acontecendo? Mais ou menos, né? Eu acho que em setembro, início de outubro, eu comecei a perceber que o outro pé também estava diferente, ele não tava mais 100%. Eu tinha fisioterapeuta do Pilates, eu tinha fisioterapeuta da fisioterapia e eu tinha o ortopedista que eu tava indo. Todos eles estavam com desconfiança que eu tinha fascite plantar, porque não tava funcionando a fisioterapia. E aí passou pro outro pé. Não passou, né? Mas eu comecei a sentir os mesmos sintomas no outro pé. E aí as pessoas, não, mas é porque você tá compensando, a gente compensa. Quando um pé tá ruim, o nosso corpo automaticamente compensa no outro pé. Eu fiquei com isso na minha cabeça porque a maioria dos fisioterapeutas me diziam isso, pelo menos os 2 que eu tava sendo acompanhado, né? Inclusive o ortopedista, disse que isso é muito comum. O que eu sentia, né? Eu sentia no meu pé, tem o tornozelo, vamos supor que isso aqui é o meu calcanhar, esse aqui é meu tornozelo. O inchaço é aqui por trás, que é o tendão de Aquiles, ele vem por aqui, né? Isso no pé, vamos fingir que isso aqui é meu pé. E o inchaço era por aqui. Então, eu achava estranho que aqui, perto dos dedinhos do meu pé, no peito do pé, tava dolorido. E eu achava isso muito estranho. E o outro pé também ficou assim. Começou os prognósticos, né? Olha, você pode estar com fascite plantar. Você pode estar com fascite plantar e com esporão. Tem um nome bonito aí pro termo esporão, que é esse termo aí que eu vou colocar na tela, que eu não me lembro. Enfim, eu já tava assim, nossa, 32 anos, já desse jeito. E eu comecei a ficar muito triste. Isso abalou demais o meu emocional, porque eu não conseguia fazer uma caminhada, eu não conseguia andar de bicicleta, eu não conseguia subir escada, que doía bastante. Mas eu tava indo religiosamente na fisioterapia todos os dias e 2 vezes na semana eu ia no Pilates. Então eu tava sempre em movimento e nada me ajudava. O que eu sentia? Os 2 pés começaram a doer muito, o peito do pé, a parte que você apoia o chão. É como se eu tivesse pisando em alfinetes. Você bota o pé no chão, mas automaticamente você já quer colocar o outro porque aquele tá doendo, você quer trocar. Então eu andava parecido uma patinha, sabe? Uma pata. Eu não conseguia andar direito, eu não conseguia fazer o movimento da caminhada direito. E isso estava me deixando muito
muito triste, muito frustrada. No início de novembro, eu recebi o resultado dos exames que eu tinha feito pelo ortopedista. Já pulei um pouco, mas eu fui no ortopedista e falei sobre isso, né? Olha, doutor, eu recebi esse diagnóstico, tendinite no tendão de Aquiles do pé direito, só que meu pé esquerdo tá muito parecido com o direito, só não tá inchado, mas eu tô sentindo os mesmos sintomas do pé. E agora eu comecei a ficar com o pulso dolorido. Meu pulso começou a ficar muito ruim, meu polegar, e eu pensei, como eu trabalho em casa no computador e devido à questão do pé, eu parei de ficar no computador e comecei a usar muito o celular. Então, quando a gente vai mexer no celular, a gente mexe muito com esse polegar. Então, tudo isso aqui estava dormente na época e muito dolorido. E aí, o que o médico falou? Põe gelo no pulso e vamos examinar os pés. Obrigada, doutor. Eu vou abrir aqui um parêntese. Ortopedistas não tratem apenas um membro do corpo do seu paciente. Entenda que tem mais alguma coisa. Eu fui no médico, eu falei que eu tava com o pé ruim, o outro já estava começando a ficar muito ruim e o meu pulso estava ruim. Como que 3 membros do meu corpo não ativaram alguma luzinha para esse médico, sabe? Mas enfim, voltando. Os exames deram todos negativos. O raio-x não deu esporão. O ultrassom que eu fiz do pé, eu só fiz de um pé na época, que era o pé que estava inchado, que iniciou tudo. O raio-x eu fiz dos 2 pés, tudo ok. Apareceu um nódulozinho nesse que estava inchado. Na ultrassom que eu fiz, o médico falou, olha, seus músculos, seus tendões, seus ossos estão todos normais. A única coisa que eu vejo é que aqui no tornozelo tá tendo uma pequena hemorragia ao redor desse nódulo. E aí eu fiquei preocupada demais, porque assim, quando você tá indo fazer exames, você quer que esteja tudo bem, mas no fundo você fica frustrada, pelo menos eu fiquei, porque eu não conseguia identificar. Porque você faz um exame, dá negativo, você faz outro exame, dá negativo, você faz outro exame, aí você, meu Deus, se esses exames tá dando negativo, a coisa é pior. Porque você pensa, pode ser uma fascite plantar, e você, poxa vida, eu tão nova assim, já com esse problema no pé, ai meu Deus, vou ter que usar palmilha especial, enfim, comecei a confabular histórias na minha cabeça. É esporão, eu caramba também, né? Esporão é um negócio, o seu calcanhar, ele cresce como se fosse um ponta, um esporão debaixo do calcanhar. Só cirurgia para tirar, ou então você passa o resto da sua vida sofrendo com dor e tentando aliviar, né, os sintomas. Mas enfim, então não tinha nada disso, tava tudo ok. Eu tenho uma cunhada que ela tem uma doença autoimune e ela é acompanhada pelo reumatologista. Ela teve também todo um rolê aí para descobrir a doença dela. Ela tem a doença mista do tecido conjuntivo, que uma delas é o lúpus, esclerose sistêmica e eu não me lembro da outra. Então essa minha cunhada, ela falou assim, Saskia, pode ser alguma doença autoimune, vamos numa reumatologista? Na época, meu irmão, que é casado com ela, no civil, marcou a data do casamento padre. Meu Deus do céu, eu tenho que ir, eu moro no Espírito Santo, minha família mora no Ceará. Eu falei assim, eu tô muito mal pra viajar. Eu não queria viajar de jeito nenhum porque eu estava muito mal. Eu não tava conseguindo andar dentro de casa, imagina ficar andando naqueles aeroportos pra lá e pra cá, né? Antes da viagem começou uma questão muito problemática que se chama automedicação. Fora os remédios que eu tomava, às vezes eu ia no pronto atendimento porque tava muito dolorido meu tornozelo e eles me davam injeção, um remédio pra dor, anti-inflamatório. Eu também comecei a tomar ibuprofeno, porque me ajudava na questão da dor. Teve 2 problemas, né? O primeiro problema foi mascarar todos os sintomas. Mas tudo bem, consegui pegar o avião com muito sacrifício. Foi uma das piores viagens que eu já fiz em toda a minha vida. Foi muito sofrido, até porque o meu avião, ele foi cancelado. Eu tive todo um BO, todo um rolê dentro do aeroporto. Tive que ficar num hotel, depois voltar para o aeroporto. Enfim, foi horrível. Olha que eu acabei pulando uma parte. O que aconteceu? Nesse períodozinho desses exames, o meu outro pulso começou a doer, então eu não conseguia mais
fechar sutiã, colocar roupa com muita dificuldade, não conseguia segurar coisas assim muito pesadas. Eu tava com dificuldade me secar quando eu ia no banheiro fazer xixi, ou passar o sabonete quando eu tava tomando banho. Então isso começou a me preocupar muito. Só que eu fiquei acamada de vez mesmo. Meu esposo me colocou assim na cama e falou assim: Saskia, você não vai se mexer pra nada, não vai pegar celular pra nada e só vai ficar com gelo. Todos os fisioterapeutas, eles diziam: olha, pra desinchar, você vai fazer uma compressa de água quente e gelada. É quente, 5 minutos, 2 minutos quente, 2 minutos gelado, 2 minutos quente, 2 minutos gelado. Eu fazia tudo o que os fisioterapeutas diziam. E aí, um belo dia, eu estava no Pilates e eu resolvi que eu estava com muito gás e comecei a fazer uns exercícios de agachamento, vários tipos de agachamento, porque eu pensei assim, meu tornozelo tá ruim, mas agachar ainda consigo. No outro dia eu tava com meu joelho muito ruim. Sabe quando você passa muito tempo sem ir pra academia e vai pra academia e volta toda estrupiada que você não consegue nem sentar direito? Eu tava desse jeito. E meu joelho começou a inchar. Então, 5 membros, 5 partes do meu corpo doloridas e diferentes, inchadas, né? Que eram os 2 pés, os 2 pulsos das 2 mãos e o joelho direito. Eu pronto, estou lascada. E eu fiz essa viagem desse jeito, nesse estado que vocês estão pensando. Cheguei no Ceará, minha mãe tinha marcado uma reumatologista para mim. Fui na reumatologista. A médica reumatologista falou assim: você tá com artrite. Isso é nítido. Você tá com as juntas quentes, você tá com as juntas inchadas. Isso é artrite. Agora nós vamos verificar através dos exames para saber que tipo de artrite é. Então, ela me explicou um pouco sobre a artrite reumatoide, que já era a desconfiança dela. E eu fui para casa, fiz os exames. Quando eu fiz o retorno com a médica, ela me explicou, ela falou assim: Saskia, existem alguns pontos que a gente tem para diagnosticar artrite reumatoide. Desses pontos, nem todos são com exame de sangue. Você precisa ter no mínimo 6 pontos desses itens para poder eu te diagnosticar como artrite reumatoide e você tem 7. Um deles é a junta muito quente, inchada, vermelha, alguns exames de sangue, né, de inflamação, alguns itens do exame de sangue, enfim, não sei bem todos, mas esse foi o diagnóstico. Lembra que eu falei que eu tava fazendo muito uso da automedicação? Então, um dos fatores era camuflar o que eu tava sentindo, e o outro fator é que eu não pude iniciar o meu tratamento da artrite reumatoide porque o remédio que eu comecei a tomar, ele afetava o fígado e meu fígado estava alterado. Então, ela falou assim, agora vamos retirar todos os remédios que você tá tomando. Você vai tomar só o Fox, que era o que eu tava tomando na época pra dor, nenhum outro mais. E ela tinha me passado uma injeção também na época. Pronto, aí nesse retorno eu fiz o exame, ainda deu muito alterado. TGO, TGP, e ela também pediu hepatite, essas coisas, né? Porque ela ficou preocupada em saber se o meu fígado estava ruim por causa da sopa de remédios, como ela mesma usou esse termo, ou porque eu realmente tinha algum problema no fígado. No final das contas, eu fiz 3 exames de sangue. Eu fiz nesse dia do retorno, eu fiz depois, ainda estava muito alta, e depois de uma semana eu fiz e deu tudo ok, os meus exames estavam tudo bem, graças a Deus. Que o pior era o TGO e o TGP. Depois de 2 semanas do meu retorno, foi que eu comecei a fazer o uso da medicação para minha artrite reumatoide. No caso, eu tomo o Tecnomed, que é o Mextro alguma coisa, eu posso colocar na tela o nome dele, que eu sempre esqueço a composição do remédio. E eu comecei a tomar ele dia 7 de dezembro de 2021. Eu fui na reumatologista dia 18 de novembro. Eu sofria com esse pé desde julho. Olha o tanto de tempo sofrendo. E eu tô até me emocionando. Como eu tive que tirar todas as medicações de dor e fiquei apenas com Fox, eu fiquei acamada. Eu passei 2 meses sofrendo, porque a minha reumatologista, ela entrou de férias. Eu queria fazer um parêntese porque toda essa parte sofrida e dolorosa que eu vou falar agora poderia ter sido amenizada com algumas medicações que infelizmente eu não tomei, porque a médica não passou. Eu não quero culpar a médica aqui, mas infelizmente que alguns corticoides poderiam ter me auxiliado
nesse meu processo, nesse momento. Minha reumatologista, ela ficou de férias em dezembro e eu fiquei desassistida. Não tinha como eu entrar em contato com ela. Quando eu iniciei o remédio Tecnomed, eu comecei a sentir muita febre, coisa que eu não sentia. Todas as noites eu tinha febre alta e era uma febre que é diferente quando a gente tem uma febre de gripe, enfim, que a gente fica com frio. Eu não ficava com frio. Era como se meu corpo estivesse literalmente pegando fogo. Eu sentia tudo pegando fogo. E as minhas juntas, elas já eram quentes, né? Diariamente elas já eram quentes. Então, pulsos, principalmente joelho, eram partes que ficavam muito quentes. Meu esposo dizia que parecia um ferro de passar roupa, de tão quente que era. E era visível, assim, na hora que você encostasse no meu pulso, até hoje tá um pouco quente, mas na época era muito, mas muito. Aí pegava aqui, tava a temperatura do meu corpo, pegava aqui, sentia já que tava muito quente. Era nítido, né, a diferença de temperatura. Então você imagina o seu corpo todo febril. Era muito estranho. Então eu dormia com 3 bolsas de gelo, né? Uma no pescoço ou no ombro por trás, porque eu também comecei a sentir um problema aqui nessa região de levantar braço. Pulsos, eu dormia com abraçado com os 2 pulsos, o outro eu colocava no pé ou no joelho, enfim, eu ia diversificando aonde eu colocava essas bolsas de gelo, mas eu sempre dormia com bolsa de gelo. Mais para baixar a temperatura do que para dor, mas era muito estranho, porque hoje falando parece que não era nem comigo. Foi muito tenso tudo que eu passei, porque você ficava com febre, seu corpo, você não tinha força para nada, porque era muito interessante logo quando comecei a fazer o tratamento, como eu tirei todos os remédios para dor e tudo, então eu fiquei de fato vendo só o que o meu corpo estava acontecendo. Então, de manhã eu tava meio dolorida, de tarde eu ia melhorando, mas quando dava umas 8 horas da noite, minha bateria acabava. E acabava de um jeito que, assim, eu ficava na cama porque eu sabia que se eu sentasse no sofá, eu não ia conseguir me levantar. Porque o sofá é um pouquinho mais baixo que a cama, que é box, é mais alta. Depois eu consegui comprar um adaptador de vaso sanitário, que ele é bem mais alto, eu não me lembro quantos centímetros foi o que eu comprei. Me ajudou bastante, porque, pra quem não sabe, eu tenho 1,75 m e eu tenho 1 metro de perna. Eu sou alta. E sentar num vaso comum, pra mim, sempre foi baixo. Mas nunca liguei, porque eu nunca precisei de ajuda, né, pra me levantar, enfim. Então, eu comecei a não conseguir mais me levantar com facilidade do vaso, ou pelo menos me levantar com uma certa destreza, né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi comprar esse adaptador de vaso. Se você tá sofrendo, olha, compre um adaptador. Não é caro, foi 150, 160, nem me lembro. Enfim, quando eu digo 2 meses acamada, não é que eu ficava 24 horas por dia na cama, mas era quase isso, porque eu saía da minha cama para ir para uma rede na sala, quando eu estava disposta. E eu só saía da rede quando eu ia pro banheiro e voltava. Então eu ficava 24 horas por dia, ou na rede na sala, ou no quarto na cama. Na bula do remédio do Tecnomed, ele fala que a partir da 4ª semana a gente vai sentir um resultado. Eu fiquei com febre 4 semanas. Então foi 1 mês de toda noite ter febre. Então é isso. Hoje é dia 1º de março, dia 7 de março faz 3 meses que eu tô fazendo o tratamento. Eu ainda não tô 100%, a minha médica falou que precisa ajustar a minha medicação, só que eles precisavam que eu ficasse 3 meses tomando essa medicação para depois trocar. Então, eu ainda tinha muitas dores, eu comecei a fazer um acompanhamento com outra reumatologista online, e aí ela começou a me passar corticoide, que me ajudou muito na dor. Eu sempre tive muito medo de corticoide, mas eu tomei o corticoide e é vida. Quem tem doença autoimune, quem sofre de dor, o corticoide, ele é amor e ódio, né? Porque você incha, fica com a cara cheia de espinha, mas você fica sem dor e isso é maravilhoso. Então, agora eu tô fazendo os exames, refazendo todos aqueles exames que eu fiz em novembro, para poder ver como a gente vai poder modificar essa medicação, porque eu ainda tô com os pulsos inchados. Essa parte aqui do meu pulso tá inchada.
Ó, o meu dedinho tá inchado, olha só. Esse dedo aqui, coitado, ele tá todo torto. Ó, ele é bem gordinho e vermelho. Minha doença ainda tá ativa. Minha médica falou que minha doença ainda tá ativa. Eu achava que ela tava, tipo, dormindo, mas não, ela tá ativa. Porque a minha médica, ela tá suspeitando que eu não tenho artrite reumatoide. Eu tenho artrite psoriásica, eu acho que é esse o nome. Eu vou colocar o nome aqui. Ela acredita que eu tenha psoríase no couro cabeludo, que eu tenho muita caspa. Ela tá desconfiando. Ela não tem certeza, eu preciso fazer um exame e minha consulta com o dermatologista vai ser nesse mês. E aí eu vou descobrir se eu tenho artrite reumatoide ou artrite psoriásica. A minha médica inicial, ela também estava com essa desconfiança, mas como eu estava muito ruim, eu precisava de um tratamento e eles falam que o tratamento é muito parecido. Então não ia modificar muito, mas é interessante você saber o seu diagnóstico fechado, de que fato você tem não uma, mas duas doenças autoimunes, porque a psoríase também é uma doença autoimune. Depois eu posso vir aqui explicar um pouco melhor sobre essa questão da diferença da artrite reumatoide e a artrite psoriásica, porque eu também não sei, eu tenho que voltar na minha médica com os meus exames do meu couro cabeludo, enfim, para saber que se de fato eu tenho psoríase ou não. O que a minha médica anterior tinha falado é que parece que 40% das pessoas que têm psoríase pode vir a ter artrite reumatoide. Por fim, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com artrite reumatoide. Eu sei que esse vídeo ficou gigante, mas eu gostaria muito de ouvir sua opinião, porque é uma doença solitária, você não vê muitas pessoas falando sobre isso e você acaba se apegando a cada coisinha que você sabe. Por exemplo, eu soube que a Lady Gaga, ela tem artrite reumatoide. Você, meu Deus, é a Lady Gaga, que é uma maravilhosa artista, uma excelente profissional, tem isso, eu também vou conseguir superar, sabe? Você fica se apegando a essas coisas. E é isso, muito obrigado por você ter assistido, obrigado demais pela sua audiência. Se você puder clicar em gostei, vai me agradecer, vai me ajudar muito. E comenta, por favor, aqui nos comentários. Se você já ouviu falar, me fala um pouquinho, eu gostaria muito de saber não é nem sua opinião, mas eu queria que você me falasse um pouco sobre alguma experiência que você já teve, se algum parente seu tem, porque eu vou gostar muito de saber. Eu queria muito, 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 muito entender muito mais as variantes dessa doença, porque essa doença ataca de jeitos diferentes em cada pessoa. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo e até mais.